Bem no coração do Nordeste brasileiro, existe um verdadeiro tesouro natural. Um lugar esculpido ao longo de milhões de anos, mas que, acredite, pouca gente conhece. Hoje, a gente vai desbravar o espetacular Cânion do Poti. Para a gente começar a entender a grandiosidade desse lugar, vamos pensar num número: 180 quilômetros. Para se ter uma ideia, é quase a distância de São Paulo a Campinas. Só que aqui, essa distância não é percorrida numa estrada, e sim por um espetáculo da natureza. Pois é, esses 180 quilômetros são na verdade a extensão de um mundo inteiro esculpido pela água, uma fenda gigantesca bem no meio da paisagem do Nordeste. É a jornada de um rio rasgando a rocha, criando um cenário que, olha, parece saído de um filme de aventura. Mas onde fica exatamente esse mundo escondido? Para encontrar, a gente precisa olhar com atenção o mapa do nosso Nordeste, bem na fronteira entre dois estados. O Cânion do Poti é essa passagem fluvial imensa que se estende ali bem na divisa entre o Piauí e o Ceará. Ele corta 4 municípios: Buriti dos Montes, Castelo do Piauí, Juazeiro do Piauí e também Crateús. É uma fronteira natural, sabe? Moldada ao longo de eras. A geografia do lugar já impressiona, é claro. Mas as paredes de rocha do Cânion do Poti guardam muito mais do que só formações geológicas. Elas literalmente contam uma história em pedra, uma história escrita ao longo de milênios. É isso mesmo, um testemunho vivo da presença de civilizações antigas. E isso transforma o cânion de uma simples paisagem natural num verdadeiro livro de história a céu aberto. As páginas desse livro datam de milhares de anos e estão cheias de arte rupestre, que revela um pouco de como esses povos viviam. A história aqui tem 2 fases gigantescas. Primeiro, a força incansável do rio Poti, que por milhões de anos foi abrindo caminho numa falha geológica. E depois, milhares de anos atrás, a chegada dos primeiros seres humanos, que transformaram essas mesmas paredes em telas, deixando ali os registros de suas vidas. Agora imagine a experiência de navegar por esse rio. De cada lado, paredões de rocha com até 60 metros de altura se erguem. Isso é equivalente a um prédio de 20 andares. A sensação é de imponência, de estar num lugar realmente muito especial. Essa combinação de natureza monumental com história ancestral faz do Cânion do Poti um destino simplesmente fascinante. E a boa notícia é que dá para visitar. Então, vamos para a parte prática. Como planejar uma expedição para esse lugar incrível? Ok, a primeira decisão importante: quando ir? O período ideal é na estação seca, ali entre julho e dezembro. O rio fica mais baixo, o que facilita muito a navegação e o acesso às trilhas. Já na estação chuvosa, a aventura pode ser um pouco mais desafiadora. E como chegar lá? Bom, o Cânion está a uma distância bem razoável de 2 grandes capitais. São cerca de 250 quilômetros de Teresina, no Piauí, e 340 de Fortaleza, no Ceará. Ou seja, é um destino super acessível para uma viagem de carro. O acesso ao coração do cânion é até que bem direto. A rota principal leva até o município de Buriti dos Montes. Chegando lá, uma escadaria de madeira guia todo mundo até a margem do rio Poti, onde os barcos já ficam esperando para começar a exploração. Claro, toda aventura exige um pouco de preparação. Uma dica de ouro é contratar um guia local, porque isso enriquece demais a experiência com o conhecimento da região. Além disso, os cuidados básicos são essenciais: protetor solar, muita hidratação, atenção com as pedras escorregadias e, o mais importante, respeito total pela natureza do lugar. Com tudo planejado e os cuidados em mente, chegou a hora da aventura. O que será que espera quem se aventura por entre aquelas paredes rochosas? A lista de atividades é bem convidativa. A experiência principal, sem dúvida nenhuma, é o passeio de barco. São 6 quilômetros navegando pelo rio Poti, com tempo de sobra para absorver a paisagem, tirar fotos incríveis e até dar um mergulho refrescante. É o jeito mais direto de sentir a imensidão do cânion. Mas a experiência não para por aí não, tem muito mais para fazer. As trilhas guiadas permitem explorar a vegetação de perto, as águas do rio são um convite para o mergulho, e a observação da fauna e flora únicas da região é uma atividade à parte. É uma imersão completa na natureza. E assim a nossa exploração chega ao fim com uma reflexão. O Cânion do Poti é muito mais que uma paisagem. É um arquivo de histórias geológicas e humanas. A questão que fica não é só o que se vê, mas o que se sente e o que se descobre ao estar lá. Que história será que aquelas pedras contam para quem se dispõe a ouvir? A resposta? Bom, a resposta está lá, esperando, gravada na rocha.